No ano de 2009, os moradores criaram um evento religioso, denominado Canoada em Louvor a Nossa Senhora Aparecida. As ruas das localidades são enfeitadas para o evento. O mesmo ocorre com a ponte e com as igrejas de Nossa Senhora das Dores, em Porto das Flores, e Nossa Senhora Aparecida, em Manoel Duarte. Os cavaleiros seguem com a imagem pelas principais ruas das localidades. Logo depois, chegam até Luanda, onde fica a foz do Rio das Flores, dando início à canoada. As embarcações são conduzidas pelos pescadores e canoeiros, conhecedores do curso d'água. A eles se juntam organizadores do evento, alguns fiéis e convidados, bem como o responsável pela celebração religiosa. O evento dá protagonismo ao rio e aos pescadores, inserindo a padroeira no contexto em que ela surgiu para o povo brasileiro. O trajeto segue até a ponte, local onde os fiéis fazem a vigília. Além de expressarem a sua fé, as pessoas presentes na ponte reforçam o seu vínculo com o Rio Preto e com todos os seres que habitam as suas águas.
após o desembarque pela margem mineira e as orações junto ao portão que ficava originalmente no meio da ponte, as pessoas seguem procissão até a igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde ocorre a celebração religiosa. A presença dos pescadores e dos canoeiros deu uma nova dimensão à missa da padroeira do Brasil, que também é a padroeira de Manoel Duarte. O Rio Preto é assim chamado devido à presença do esmeril, um mineral de fina granulometria e que fica depositado junto às suas areias. Há também a versão que o nome se deve à exuberante mata ciliar que havia ao longo do seu percurso, deixando as suas águas com um aspecto escuro. Esta mata pode ser visitada no Parque Nacional do Itatiaia, onde fica a sua nascente. Ao longo de toda a sua extensão, as águas do Rio Preto dividem os estados do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais. Ao chegar em Manoel Duarte e Porto das Flores, o Rio Preto já se encontra em seu trecho final. Alguns quilômetros abaixo das localidades, situa-se uma região de expressiva qualidade ambiental. Composta por trechos encachoeirados e ilhas, ela também abriga remanescentes históricos. Um deles é a estrutura de pedra do antigo engenho da Fazenda São Joaquim. Suas ruínas ficam assentadas na margem mineira. Sobre as espessas paredes que resistiram ao tempo, havia uma roda d'água, movimentada pelas águas do rio. Já o lado fluminense conserva o traçado de uma antiga via, aberta no século XIX para fazer o transporte do café. Este era o ramal da União e Indústria, que ficou conhecido como Estrada das Flores. Ela ligava Paraibuna a Porto das Flores, atuais localidades de Monte Serra e Manoel Duarte. Sua base original é formada por pequenos blocos. Conhecido como piso de macadame, ele encontra-se conservado junto às corredeiras. Também é possível avistar as estruturas de pedra das pontes que compõem este segmento da estrada. Os remanescentes históricos, somados aos trechos em corredeiras, formam uma das mais expressivas paisagens culturais da região.
Este local é lar de seres cada vez mais difíceis de serem encontrados na natureza. Dentre eles, o surubim do Paraíba ganhou destaque. Trata-se de um bagre de médio porte, que se encontra à beira da extinção. Ele é considerado um peixe nobre, que habita rios com água limpa, poços profundos e trechos encachoeirados. Sua presença nessa região é mencionada por pescadores e consta registrada no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Devido ao seu porte e ao seu estado de conservação, o Rio Preto é considerado o mais importante afluente da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. A rápida degradação do planeta vem colocando diversas espécies em estado de emergência. Sua sobrevivência fica cada vez mais restrita, dependentes de lugares bem conservados. É possível encontrar outros animais raros, como a pirapitinga. Este peixe desova neste ponto e sobe as corredeiras aos saltos, realizando o fenômeno conhecido como piracema. O dia 23 de março de 2012 se tornou um marco. Nesta data, foi realizado em Visconde de Mauá o primeiro Fórum do Rio Preto. Contando com a participação de diversos segmentos da sociedade, ele deu origem à Carta Aberta em sua defesa. No evento foram citadas diversas de suas particularidades, como ser um rio de caráter rural e com nascente no primeiro Parque Nacional do Brasil. O Rio Preto é reconhecido como um importante banco genético e rota para espécies migratórias. Um dos poucos rios desse porte no Brasil que não recebem despejos industriais. Dentre as estratégias para a sua defesa, os grupos presentes no evento sugerem a governadores e prefeitos a criação de unidades de conservação, como monumentos naturais, criando assim um mosaico ao longo do seu percurso, o que vai contribuir para a sua preservação integral. A carta enfatiza que ele fique livre de barramentos hidrelétricos. Para isso, é pedido seu bloqueio completo contra este tipo de empreendimento e até mesmo o seu tombamento. No cenário atual, pode-se estudar a possibilidade de transformá-lo num rio de preservação permanente. Classificação essa que visa proteger lugares com alto valor conservacionista. Nesse sentido, o governo do estado do Rio de Janeiro lançou um programa que visa defender as 10 espécies mais ameaçadas que existem em seu território. O surubim do Paraíba consta nesta lista. Uma das estratégias é instituir unidades de conservação, protegendo os locais onde elas habitam. Já o governo federal lançou um plano de ação nacional voltado para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Ele mapeia as áreas de grande relevância ambiental, moradia de espécies como o surubim do Paraíba, como é o caso desta parte final do Rio Preto, já próxima à sua foz. Programas lançados recentemente dão atenção à flora brasileira.
trazendo uma extensa listagem de espécies raras, que se encontram ameaçadas de extinção. Encontramos algumas delas na região das Corredeiras, junto às ilhas e às margens do Rio Preto. O destaque fica por conta das bromélias. Além de indicarem a excepcional qualidade ambiental do lugar, elas criam um vínculo direto com o nome primitivo das localidades. A parte mineira mantém o nome Porto das Flores, mas desde a década de 1940, o lado fluminense passou a se chamar Manoel Duarte. Essa troca significou uma perda simbólica para o lugar, ocultando parte considerável de sua identidade. A grande quantidade de espécies florais acabou por influenciar não apenas na escolha do nome primitivo das localidades. Além do porto de travessia, as flores foram incorporadas na denominação de alguma das primeiras fazendas revoltórias. Elas apareceram também na Ponte de Madeira, na importante estrada aberta para transportar o café, nos postos de fiscalização e controle que haviam no lado mineiro e fluminense, e também na estação ferroviária, então batizada de Rio das Flores. Essa abundância de espécies ocorria com mais frequência na várzea onde se dá o encontro das águas do Rio Preto, do Rio das Flores e do Ribeirão Manuel Pereira. Havia ali uma alta biodiversidade. Junto ao rio, emergiram diversas vocações ao longo da história. Suas águas são um somatório de heranças, ancoradas em seus aspectos culturais e ambientais. A Enseada João Barqueiro é um projeto que busca implantar uma área pública junto à beira-rio. Além de desenvolver o potencial turístico e valorizar a paisagem, ela despertará a vocação ribeirinha e o caráter portuário do lugar. Sua concepção seguirá de modelos planejados ou mesmo implantados em diversos lugares do mundo ou aqui no Brasil, reforçando o elo dos moradores com o principal elemento geográfico do lugar. O terreno escolhido fica no lado fluminense, junto à rodovia e à estrada de terra que segue em direção a Loanda. Essa área fica junto à margem em curva, pouco antes da entrada das localidades, e logo à frente da grande reta do Rio Preto, onde se dá o deságue do Rio das Flores e do Manuel Pereira. Bota na madeira, garoto.